Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula. Após o lançamento de panos de carregamento, assim como cargas na aula anterior, nesta aula iremos efetuar o cálculo e otimização da nossa estrutura. Então, já temos as cargas inseridas, temos plano, temos todas as barras completas, já temos as cargas dos equipamentos inseridos, assim como também as sobrecargas da norma, sobrecarga neste caso do vento e da telha. Então iremos, portanto, agora avançar para o cálculo e otimização. Então vou aqui no comando cálculo, aqui na barra do menu, então cálculo, e vou clicar aqui em calcular. Ao clicar em calcular, o programa me abre uma mini aba em que questiona se quero calcular e não dimensionar os perfis, se quero calcular e dimensionar rapidamente os perfis e dimensionar ótimos, ou seja, dimensionamento ótimo de perfil. Então, essas duas opções, essas duas últimas opções, em caso de eu utilizá-las, neste caso o programa ou o software não vai respeitar aquilo que foi, portanto, a minha descrição da família de perfil. Porque eu já vinha, portanto, com uma descrição de família de perfil, que é aquilo que eu tenho no mercado, ou seja, são os tipos de perfis que eu pretendia utilizar, mas se eu for a dimensionar utilizando essas duas opções, automaticamente o programa irá associar o meu perfil entre os outros perfis que o programa contém. Então, mas para tal, eu em especial pretendia de trabalhar exatamente com os perfis que eu havia selecionado, ou seja, eu havia feito uma descrição da família de perfil. Por exemplo, para o pilar já tínhamos já lá um tipo de perfil especificado, assim como também para as terças, para as vigas, para os pórticos, já tínhamos já um tipo de perfil especificado e portanto, irei calcular em função dessa opção inicial, não dimensionar, portanto, o perfil. Ou seja, ele lá, o software irá calcular, mas não vai alterar aquilo que eu descrevi no ponto inicial como meu perfil. E após a seleção desta opção, então vou aqui em aceitar, aceito, o software me diz alguma coisa. Os seguintes parâmetros não se introduziram para todas as barras da obra. Se continuares com o cálculo, assume-se correspondente de valor por defeito. Em curvatura em XY, em curvatura em XZ, coeficiente de momentos, em curvatura lateral. Então, eu irei, portanto, se calhar, se o programa me dar um erro, possivelmente mais tarde irei, portanto, vamos lá, retificar, ou seja, corrigir esses erros. Então, aceito e vou efetuar o cálculo e a otimização da minha estrutura. Então, após o cálculo, já tenho, portanto, já tenho resultados do meu cálculo. Então, irei efetuar, portanto, a verificação destes resultados que me deram. Se, em caso de alguns perfis que não passam na minha estrutura, terei que alterá-lo em função daquilo que o software me dar como portanto, opções. Mas, em caso de todos os perfis forem corretamente introduzidos, se forem ok, também estaremos com uma situação perfeita. Então, para tal, vou aqui nesta aba que está escrito, portanto, verificar elementos, e clico lá e faço uma verificação rápida dos elementos. Então, verifica-se que todas as minhas barras estão de forma verde, o que significa que nenhuma barra está fora do meu perfil, ou seja, nenhuma barra não cumpre com as regulamentações. Podemos clicar, portanto, em uma barra e verificar alguns elementos. Podemos ver a barra não cumpre com a esperteza, o que significa que possivelmente irão obrigar a criar, portanto, uma alteração nessas barras, ou seja, acrescentando-as ou colocando outra. Iria fazer esse cálculo, essa análise, verificando outra, assim como também para as vigas. Tenho aqui uma pequena, portanto, a representação daquilo que não passa, né, e daquilo que passa. Esta viga também tem algumas situações desta natureza, e portanto, então, verificando, portanto, todas as barras, nós, por exemplo, aqui temos a ver que a barra mínima, portanto, que passa é, portanto, do perfil IPE 270,
Pode dar o caso que altere todas essas, algumas, mas já podemos deixar assim, não há nenhum problema, porque o importante é que, portanto, a nossa estrutura passa. Se tivesse algum erro desse dimensionamento, ou seja, deste cálculo, portanto, teríamos barras vermelhas, mas infelizmente não temos barras vermelhas, todas as barras, portanto, são barras que passam. Então, após isto, iremos efetuar, portanto, aquilo que é a geração das ligações da minha estrutura. Então, teremos que ir ao comando, portanto, as janelas. Então, para gerar ligações, temos que ir aqui no comando de ligações, né? Após o cálculo, está entre cálculo e cargas. Então, ao clicar aqui em ligações, temos aqui nova ou gerar. Então, vamos clicar em geral, e aqui ele vai gerar todas as ligações possíveis. Então, clicando em gerar, pode gerar, ele dá uma pergunta: deseja agrupar as ligações geradas, caso seja possível? Logicamente que sim, iremos, portanto, agrupar as ligações geradas, em caso for necessário. Então, colocamos aqui sim. Ao colocar em sim, automaticamente o software dá uma ideia ou uma informação de que foram geradas 12 ligações. Então, aceito. Ao aceitar, terei, portanto, aquilo que é as minhas ligações já geradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 2, 3, 4, 5, 6. Okay. São 12 ligações geradas que funcionarão, portanto, então, após a inserção, portanto, das ligações aqui abaixo, vamos, portanto, editar essas ligações, para podermos melhorar, neste caso, aquilo que são os endereçadores, ou seja, aquilo que irá suportar de uma forma concreta a nossa estrutura. Então, vamos, portanto, aqui no comando ligações, vamos editar e editamos, portanto, as ligações. Então, clico aqui neste iconezinho e venho aqui, portanto, para editar. Vemos que não temos aqui, portanto, nenhuma armadura selecionada nesta ligação. Então, vou clicar aqui nos pernos e a partir dos pernos vou trabalhar com 8 centímetros e pernos de 90 graus retos, né? Aqui na armação dos ganchos. E vamos tentar ver como funciona. Então, os 10, comprimento 50, número de pernas, vamos trabalhar com 2, aqui em Y também 2, distância de bordo 100 mm. Então, já tenho aqui, portanto, alguns pernos criados para suportar, portanto, aquilo que é cada estrutura. Posso até reforçar, se calhar, a espessura, vamos lá, de 12, aceitar. Além de trabalhar com 12, fiz 12 mm, em vez de trabalhar com 10, estão separados a 50 cm, 2, está tudo bem, não tem problema. A distância dos pernos 100 mm cada, 50 cm, vamos aumentar aqui para 70 cm, mas não, 50 está bom, não, bem. Estamos 50 e aceitamos. Ao aceitar, teremos já uma questão desta inserida para cada, vamos lá, para cada pilar que tenha uma ligação. Ao aceitar, podemos ir às ferramentas vistas, a estrutura completa, para podermos ver a situação em real. Vemos que todos os pernos já foram colocados, portanto, nas ligações. Então, fecho, volto para aqui e portanto vamos ainda continuar a melhorar aquilo que são as nossas ligações para fortificarmos a estrutura, e vamos continuar aqui no comando ligações, editar, vamos para aqui e vamos melhorar os retificadores, aceitar, e acrescentando nesse caso os endereçadores ou retificadores aqui nestes cantos. Então vou criar dois aqui na placa, 2 retificadores e paralelo também 2. Veja só, quando aceitar, o que acontece, já tenho aqui 2 retificadores colocados para que reforce, portanto, aquilo que é a minha estrutura, e vou também melhorar aquilo que é a espessura
da nossa chapa. Esta chapa aqui, portanto, irá suportar diretamente as fundações. Então vou aumentar para 15 milímetros. E a sua largura em X vou colocar 600 ou 750. Também em Y também irei colocar 750, só para aceito. Então ela fica um pouco mais volumosa, fica um pouco mais melhorada para poder suportar. Então por isso depois poderia também se calhar melhorar um pouco mais, acrescentando se calhar se puder trabalhar com armadura 16 ou de 20 ou de 25. Então aceito. Tenho portanto 3 pernas para cada. Então aceito novamente e vou lá em vista 3D só para poder observar o que está a acontecer. E na vista 3D já tenho lá algo inserido. Muito bem. Fecho e portanto vamos calcular só para poder ver se foram atendidas todas as satisfações da nossa edição. Vamos ao cálculo, calcular, não dimensionar perfil para que mantenha sempre assim, e aceito. Ok, então vou lá verificar a estrutura, se aparecer algo vermelho significa que alguma coisa não está boa. Vou verificar e vejo que tudo está portanto esverdeado. Posso verificar aqui e não tem nenhum problema. A barra 309, 184 mínima, não tem problema nenhum. A barra não cumpre, HP 412, 122. Ok, aceito. Vou lá em 3D só para poder observar. Está tudo em conforme. Então, fecho e então a nossa aula termina por aqui e a próxima aula iremos portanto inserir as fundações, voltarmos a calcular e irei ensinar também a forma ideal de impressão portanto do papel, no papel, seja 3, seja 4, dependendo da nossa definição. Muito obrigado, até a próxima aula.